Sim, sou de um bandista. Ah, tu é de um bando. Como é que tu vê? Porque eles sempre falam dos cristãos. Sim, eu não digo preconceito, pelo que eu vejo até o pessoal falando assim agora, alguns têm o preconceito, mas os religiosos certos, né, eles defendem assim, olha, a gente não apoia, não aceita, mas se tu quiser vir aqui a gente ora por ti, tu quer precisar de uma ajuda sim, mas a gente não acha isso certo, não, pelo que eu vejo. Não acha, não te incomoda acharem que a tua religião é errada? Sei lá, que tu é do demônio. Sei. Não incomoda porque falam sem saber. E tem gente que eu que sou de religião antivive, tem gente que dá margem pra falar isso. Tem gente que dá margem, sabe? Tu vê ele, tem gente que tu vai lá, eu quero fazer tem Pai de Santo, vamos supor, tu vai lá, quero fazer um petisco. Eu fiquei surpresa quando o Lucas me disse que não se importa com quem tem preconceito contra a religião dele. Mas me surpreendeu mais o fato de ele entender que há motivos legítimos para isso. O que seria um motivo legítimo? A gente vê muita coisa assim. Lembra do Lucas? Ele é o bolsonarista com quem eu conversei no capítulo passado. Aliás, se você ainda não ouviu o capítulo 2, é importante fazer isso antes de começar esse aqui. O Lucas Silva tem 38 anos e é um eleitor não arrependido de Jair Bolsonaro, que se incomoda com o fato de existir quem faça mau uso da religião a que ele pertence. Mas isso não é verdade sobre todas as religiões? Há maus padres, maus pastores, maus rabinos e sacerdotes de toda sorte. Nem por isso é legítimo destruir igrejas, sinagogas, templos ou mesquitas. O problema é que na história sempre há alguém que se apropria da fé dos outros. Há casos, inclusive, em que a fé é usada para um projeto de poder. E não é diferente por aqui. Eu até nunca vi falar ele muito assim, dessa parte não chegou pra mim essa parte dele falando de... Dessa vez eu não fiquei surpresa quando o Lucas me disse que nunca ouviu o Bolsonaro falando mal da religião dele. Eu revisei minhas anotações e nada saltou aos olhos. Isso é porque Bolsonaro não falava exatamente contra alguma religião, mas ele enfatizava apenas a legitimidade do cristianismo. Tanto que a defesa da liberdade religiosa, para ele, tinha uma conotação muito particular. Faço um apelo a toda a comunidade internacional. Aqui, de novo, numa Assembleia Geral da ONU, dessa vez em 2020. Pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O que o Lucas talvez não perceba ou talvez considere exagerado é que os ataques a terreiros e a demonização de religiões de matriz africana não são apenas fruto de preconceito, desconhecimento ou ignorância. Não que isso tudo seja pouco, mas há um elemento fortíssimo envolvido nessa vilanização: o domínio religioso. E ele se ramifica para setores da vida social que vão muito além das crenças, especialmente quando é endossado por um presidente da República. Bolsonaro endossou uma narrativa de que os cristãos estavam sendo perseguidos, inclusive diante da comunidade internacional. Mas o que acontecia no Brasil era o oposto. E ficou muito evidente no último ano de mandato, durante a campanha de 2022. Uma pesquisa coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras ouviu representantes de 255 terreiros de todo o país. Quase a metade registrou até 5 ataques nos últimos 2 anos. A então primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma publicação em que Lula era acusado de entregar a alma para voltar ao poder. Luiz Inácio estava apenas sendo abençoado por mães de santo. Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Esse é um universo sobre o qual eu conheço muito pouco. Eu consegui compreender melhor onde a gente se meteu depois de ler o livro A Verdade os Libertará. Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. No texto publicado pela editora Mundo Cristão, o jornalista Ricardo Alexandre explica que 2 fenômenos evangélicos relativamente recentes contribuíram para essa junção entre autoritarismo político e domínio religioso, que aí é por minha conta vimos materializado ao longo dos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro: a batalha espiritual e a teologia do domínio.
Os dois movimentos nasceram nas igrejas neopentecostais a partir do final da década de 80, depois de anos do que Alexandre chamou de modismos doutrinários, pregadores carismáticos e ambientes religiosos em que visões, revelações e profecias ficam em pé de igualdade com a sabedoria bíblica. Mas eu tô falando e ainda não expliquei o que eles representam, né? A batalha espiritual é o ensino fundamental para transformar a mensagem de Jesus em preconceito e intolerância. É a luta do bem contra o mal. Não à toa, a retórica de Bolsonaro casa tão bem com os movimentos neopentecostais. É praticamente a versão religiosa do anti-elitismo e do antipluralismo do discurso populista que nós vimos no capítulo 1. Ela acaba com as noções de responsabilidade social que exigem reflexão, empenho, generosidade e doação dos cristãos. Em vez disso, a culpa é dos demônios e o melhor que o crente tem a fazer é orar, promover vigílias, congressos de louvor e jejuar. Inclusive, permite, Augusto Nunes, permite aqui, eu sou católico, a minha esposa é evangélica, é um pedido dessas pessoas, estou pedindo um dia de jejum para quem tem fé. Você é evangélica também? Sim. Então a gente vai brevemente, junto com os pastores, padres, etc., religiosos, anunciar aí, pedir um dia de jejum para todo o povo brasileiro, em nome, obviamente, de que o Brasil aqui fique livre desse mal o mais rápido possível. Depois dessa entrevista à Jovem Pan, em 2 de abril de 2020, no começo da pandemia do novo coronavírus, não levou muito tempo para que um card com a foto de Bolsonaro fizesse as vezes de convite nas redes sociais. Um card verde e amarelo, é claro, em que se lê o seguinte: Santa convocação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, #jejum nacional. O pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, propôs que o jejum fosse feito ao meio-dia do domingo, 5 de abril. Marco Feliciano, também pastor e deputado federal, disse que as forças do mal haviam se levantado contra um presidente cristão, temente a Deus e defensor da família, e convocava a população evangélica a participar do jejum. Sim, porque a pandemia eram as forças do mal se levantando contra o presidente do Brasil, claro. Já o prefeito de Sarandi, um município no interior do Rio Grande do Sul, publicou um decreto instituindo 7 dias de oração para vencer a pandemia. Nas redes, ele foi elogiado por uns e criticado por outros por violar a laicidade do Estado. E um comentário em específico dizia assim: se fosse um bandista, vocês não iriam gostar. De fato, não iriam. Porque nessa batalha espiritual contra as hostes demoníacas, tudo é justificado. Discriminação sexual, promoção do ódio, desinformação e, claro, intolerância religiosa. Em 1997, o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, lançou o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. É uma das publicações evangélicas mais bem-sucedidas do Brasil, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. O conteúdo? Bom, ele disserta de maneira criminosa sobre como religiões de matriz africana, além do espiritismo, seriam seitas demoníacas responsáveis por tudo o que há de mal no mundo. Aliás, elas seriam responsáveis inclusive pelo subdesenvolvimento do Brasil. A carta dos editores no verso do livro é um primor. Creio ser impossível a um praticante do espiritismo ler esse livro e continuar na sua prática. Acredito também ser difícil a um cristão ler este livro e continuar a professar uma fé descuidada e estagnada. Todas as áreas do demonismo são postas a descoberto neste livro. Todos os truques e enganos usados pelo diabo e seus anjos para iludir a humanidade são revelados. O leitor será esclarecido sobre a origem das doenças, desavenças, vícios e de todos os males que assolam o ser humano. Este livro deve ser lido com o coração aberto, pois as verdades nele apresentadas chegam a ser chocantes e inacreditáveis. E é dentro desse ambiente totalitário e amedrontador da batalha espiritual que surge a teologia do domínio. A base para transformar o cristianismo está lá, em Gênesis 1:28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O dominionismo ensina que Deus criou o homem para governar sobre toda a criação.
mas que o pecado humano entregou o domínio ao diabo e agora os crentes em Jesus Cristo têm a missão de reaver o poder sobre todas as coisas. É aquele slogan do Trump, o Make America Great Again, versão templo evangélico. Então não é só desconhecimento, é projeto de poder. E ele depois pode dizer, maior é o que está conosco do que o que está com os nossos inimigos. Creia, a mídia pode estar contra, muitos podem estar contra, podemos ter uma CPI contra, mas a mão poderosa de Deus... E é provável que Bolsonaro tenha percebido isso quando se aproximou do universo neopentecostal há mais de uma década. Porque a retórica dele é uma amálgama populista que serve tanto à batalha espiritual quanto à perpetuação do poder político e religioso. Todos foram desbaratados. Apenas uma ordem de Deus. A ordem de Deus, ela é poderosa. Ele, o escolhido por Deus que sobreviveu a uma facada por milagre, que travava a própria luta, só precisava dar um novo nome ao diabo para confirmar a fama de ungido. E não seria o cão, Satanás, capeta, capiroto, cramulhão, sete pele ou coisa ruim. Um dos 1000 nomes do diabo seria, segundo Bolsonaro, a própria esquerda. Que uma turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí. Sabe que uma das experiências assim mais difíceis que eu tive de sofrer homofobia foi na campanha eleitoral de 2018. Em Santa Catarina, eu estava morando em Florianópolis e estava numa manifestação, assim, acho que era na segunda manifestação, ele não. E eu saí da manifestação, fui em um supermercado, assim, aquela coisa, tu sai, pega a ruazinha do lado e vai ao supermercado. Tinha uma senhora e um cara com uma camiseta do Bolsonaro e eles começaram a me hostilizar. A Fernanda Nascimento é jornalista e professora. Por estar identificado com alguém que estava na manifestação. E começaram a falar assim, essa gente que vem de fora, essa gente que não é daqui. E essa gente se referia a várias coisas, né? Se referia a não ser uma pessoa branca, se referia a ser sapatão. Bolsonaro agora vai Bolsonaro acabar com não isso. acabou com isso. Mas passou 4 anos tentando acabar com os supostos inimigos do povo dele, do cidadão de bem, fortalecendo uma sociedade que se sente livre e autorizada para oprimir mulheres, ofender pessoas negras, agredir o público LGBTQIA+, destruir terreiros, ameaçar professores e acossar jornalistas. Eu sou Georgia Santos, jornalista e cientista política. E este é o Rastro, um podcast original do Voz que se converteu em um inventário sobre a extrema-direita, populismo e loucura. A partir de um diário que eu mantive ao longo de 4 anos, eu vou mexer com a tua memória para mostrar como a retórica de um líder improvável quase implodiu a democracia brasileira e enfraqueceu os laços sociais de uma nação. Capítulo 3. Não merecem ser tratados como se fossem pessoas normais.